que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 21, Livro do Céu, volume 4, 39 e 40. 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços. E enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois de breves instantes o terceiro menino. Os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendida ao olhar para isto, disse: Oh, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra, formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo, que a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência e na bondade, na beleza e em tudo o que contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca de distinção, de modo que esta, nossa natureza, derretendo-se em amor como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três, e voltando a derreter forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si mesmo, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha a confiança de permanecer diante deles. Senão, quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação e obter rescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei! Quantas coisas compreendia, mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo, me tornam incapaz de descrevê-las, e me fazem viver morrendo. Mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Então não sei, muito grande e conteúdo muito poderoso, né? Então tá falando aqui da Trindade, do mistério da Trindade. A gente falou sobre isso no retiro, né, bastante. E ele tá falando que é formado de amor puríssimo, né? A natureza da Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes no poder, na bondade, na beleza e em tudo o que contém. E só para dar um realce a mais sublime a nossa onipotência põe a marca de distinção. De modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três e voltando a derreter forma um só. Por causa da matéria, não tem matéria, né? E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. É um mistério muito grande, né? Mas já está explicado aqui mesmo, né? Não tenho palavras para explicar isso, não tenho. E eu tô cansada agora, talvez é por isso. Amanhã a gente fala mais, né? Depois, se Deus tocar. Mas eu acho que já está explicando bem, pelo trecho mesmo já está explicando bem.
4:40, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade, da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio, entre o bendito Jesus e eu senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao vir, me disse: Amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar, a ti e ao teu santo querer, e se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela suas diversas virtudes e qualidades. Detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nessas paradas que fizer adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do meu santo querer, e por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas. Senão que sem combatê-las, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal de que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas ao seu próprio querer, e volta à vontade humana. E está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, enquanto que, se tiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Tem tudo a ver com a live, né, que a gente falou da vontade humana. Tem a ver também. Depois disto, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, com o desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Então, vamos ver o que ele está falando então. Ela quer, né, amar a ele ardentemente, amar Jesus ardentemente, e amar o santo querer dele também. E isso fará ela feliz. Aí ela falou assim, isso já é tudo que você está pedindo. Me amar e amar a divina vontade já é perfeito, é isso aí, né? Pedindo-me o maior dom que há no céu e na terra. Meu santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. Para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, você deve se colocar no círculo da minha vontade, né? Ficar dentro das obras de Deus, ali dentro do conceito, né, do que ele está dispondo, né? E observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, né? No ato único, nas obras todas que foram feitas. Só assim que você vai saber, né? Essas virtudes e qualidades. Se você fica no círculo das obras de Deus, né? Que é criação, redenção e santificação. Detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, né? Porque se você está girando em tudo que Deus fez, você vai ver a bondade, você vai ver a humildade, você vai ver a beleza, né? Agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nessas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do meu santo querer, que é dentro também dessas obras, né? E por isso ficará tão fechada e atada, né, apaixonada por tudo que eu fiz, que não sairá nunca mais dela, né? E isto te terá um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com as tuas paixões. Aí as paixões é aquilo, né, que a vontade humana faz questão, né? Eu faço questão, porque eu quero amizade com a minha irmã, então eu preciso ligar para ela todo final de semana para poder ela continuar confiando em mim, que eu sou uma boa irmã, que não sei o quê. Então é uma paixão de manter a amizade de qualquer jeito, né? Então a paixão é isso. Se você está na vontade de Deus, você vai fazer isso só na hora que Deus pedir. Na hora que Deus deixar você ligar para sua irmã, é que hora. Então aí a sua paixão não vai aparecer. Sua paixão não vai aparecer porque você tem que estar dentro da vontade de Deus, fazendo na hora que Ele quer. Porque é Ele que governa direito, né? É Ele que sabe a hora certa. Porque a sua irmã não liga para você, só você que liga para ela. Então, se é só você que liga para ela, então você tá querendo alguma coisa, você tem algum interesse, né? Que ela não tá tendo, mas você tá tendo. Então qual que é o seu interesse? Então vamos organizar isso, vamos equilibrar isso. Ela já que não liga para você, então você vai ligar de vez em quando para ela, só para, para poder não ficar desequilibrado, só você ligar e tal. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, né? Um exemplo. E de estar, aí eu não vou estar sempre em armas
contra a minha paixão, porque eu sei a hora certa de fazer as coisas e como fazer. Pois enquanto parece que morre, renascem novamente, mais fortes e vivas. Senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem. Porque, né, se você não combate ela, se você não fica dando atenção para a paixão, ela morre naturalmente, não precisa ficar ali, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. Se você fica concentrado nisso, ela sempre volta à vida novamente. Né? Se você fica sempre questionando isso. Agora, se você já entendeu a vontade de Deus, pôs uma pedra no assunto. Colocou uma pedra, não tem mais como a paixão ter vida, não tem mais jeito, ela não vai se atrever a se apresentar mais. E perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal de que ainda não faz morada contínua nos confins do meu querer. Então, assim, se você fica voltando a conversar sobre um assunto, é sinal que aquele assunto é muito importante para você. Então, se você entendeu, Aline, eu não quero que você fique ligando para sua irmã toda semana, porque ela não liga para você, então você não vai ficar ligando toda semana. Então, de vez em quando eu vou deixar você ligar para ela, eu vou avisar a hora que eu quero que você ligue. E aí, tudo bem. Aí tá bom, Senhor, eu confio em vós, vou fazer do seu jeito. Mas se você não concorda com o jeito de Jesus, você vai ficar lembrando, Jesus é minha irmã, faz tempo que eu não falo com ela, o que que você acha, não sei o quê. Você vai voltar a incomodar Jesus com aquilo e não vai confiar nele. Então é isso que dá, a sua paixão está voltando à vida, porque você não entendeu, né, a intenção de Jesus, você não confiou nele. Então aí é sinal de que você ainda não faz morada contínua nos confins do querer divino, porque não te convenceu, né? E aí você faz suas saídas, suas escapadinhas ao seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta. Enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo, e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disso, olhando para o ventre de Jesus, vi que tinha coroa de espinhos. Eu atirei, coloquei na minha cabeça, né? Ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, tá? Aí amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços, e enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois de breves instantes um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferente entre eles. Surpreendida ao olhar para isto, disse: Ó, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo sem amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três e voltando a derreter forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa a redimiu o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem. Nossa, gente, que coisa linda! E comunicou ao homem a divindade. Meu Deus, que ele está explicando um mistério aqui de uma forma assim incrível, né? Nossa, é incrível o que ele está falando. A natureza, ela vê, era o menino Jesus. Aí depois sai outro e outro, são três. Aí ela falou, eu tô vendo o mistério da Santíssima Trindade, que ao mesmo tempo que é um, é três. Aí ele fala, nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Nossa natureza está formada de amor. Um amor puro, simples e comunicativo. Três, né? Tá vendo que o amor, três características do amor. A natureza é formada, a natureza de Deus é formada de amor puríssimo, simplíssimo. Três, né? Puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E aí ele fala que a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial
essa natureza do verdadeiro amor, que é ele, essa natureza dele, que ele é o verdadeiro amor, tem essa propriedade de produzir de de si mesmo, imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. Então, eu entendi assim, que ele, essa natureza do verdadeiro amor, que é ele, ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. Ó, tem a propriedade de produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza. Os três são semelhantes, não tem diferença entre eles. Porque o amor faz isso, produz imagens semelhantes. Os três, como explicou explicou no retiro, né, sobre a Santíssima Trindade. Um não é, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eles não têm um inferior ao outro, são semelhantes. O amor faz isso. É o amor, ele está explicando aqui que é o amor que faz isso. Gente, que coisa incrível. Ele está explicando que, olha o que ele está explicando, que o verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes. Todas semelhantes. Ele é assim. Um reflete no outro, tudo que um é, o outro é. Reflete. O pai reflete, assim, é difícil explicar, mas assim, o poder deles tá nos três. A bondade, a beleza, tudo nos três, na mesma medida. Um não é inferior ou superior ao outro. Só que o filho não é pai, o pai não é filho, o Espírito Santo não é pai, o pai é o pai, o filho é o filho. Mas é incrível o que ele está falando. E aí ele fala que, e em tudo, ó, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção. Então, só para mostrar o poder dele mais incrível, ele, ele é um, mas ao mesmo tempo é três. Coloca a marca da distinção. Então, tem Pai, Filho e Espírito Santo. São distintos. Eles, ao mesmo tempo que é um, são três. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. Ele é distinto, mas ao mesmo tempo é um. Então, para realçar mais ainda a onipotência, coloca a marca da distinção. De modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três e voltando a derreter forma um só. Aí é o que ele mostrou para ela. Ela viu um só, daqui a pouco ela viu três, daqui a pouco viu um. Então, sem nenhuma dificuldade, ele faz isso. Ao mesmo tempo que é um é três, que é três é um. E é tão certo, aí isso aqui que ele explicou, e é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ele produz imagens todas semelhantes a si. Ou de assumir a imagem de quem se ama, olha só, ele tem o verdadeiro amor assume a imagem de quem se ama, produz imagens semelhantes a si, igual ele produziu o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele assume a imagem de quem se ama. Tanto que a segunda pessoa, o Filho, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem. E comunicou ao homem a divindade. Nossa, isso aqui, incrível. Ele assume a natureza, ele assume Deus, o amor dele, esse verdadeiro amor tem essa natureza, tem essa característica de assumir a imagem de quem se ama. E ele assumiu a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. E aí une a natureza humana com a natureza divina. E aí é o propósito da criação, a gente foi criado para isso. Meu Deus, não querer viver isso é uma loucura, né? É uma loucura não querer viver isso. Que lindo. Muito maravilhoso isso aqui. Enquanto isso dizia, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana. Foi o amor, gente, que fez isso. O amor faz ele assumir a nossa imagem. Assumir a imagem de quem se ama, ele fez isso por amor. O amor faz ele assumir a natureza, a imagem de quem se ama. E só por ele tinha confiança de permanecer diante dele, senão, olha só que lindo. Como ele assumiu como o Jesus assumiu a nossa imagem, a gente consegue
se ficar perto da divindade. Porque a gente olha para Jesus e tem a confiança de se aproximar, porque ele assumiu a nossa imagem. E aí isso traz uma mensagem muito forte para a gente de amor. Ele me ama e assumiu a minha imagem. Ele quis ser um de nós. Então dá uma confiança para a alma se aproximar de Deus, porque ele assumiu a nossa imagem. Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação e obter rescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas compreendia. Mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberado do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo me tornam incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Meu Deus, que trecho lindo. Que explica muita coisa, ajuda a gente a compreender esse mistério da Santíssima Trindade, da participação da natureza do homem na natureza divina. Essa parte aqui é muito incrível. Que o amor faz tem esse propósito, tem essa propriedade, né, essa característica de assumir a imagem de quem se ama. E ele assume a nossa imagem e comunica a sua divindade. Meu Deus. Volume 4, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã ouvi e disse-me: Amada minha, o que queres dizer-me? Que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou. Tu em uma palavra tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nestas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer. E por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas. Pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas a seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta. Enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo, e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Nossa, glória a Deus. Ai, meu Deus, eu lembrei do jeito que eu estava ontem, que eu falei na live. Eu estava desse jeito aqui. Jesus, eu quero muito falar com o Senhor, eu quero muito ouvir o que o Senhor quer de mim. Quando o diácono me fez a proposta, né, me chamou para ser a coordenadora da catequese. Me chamou para ser coordenadora da catequese porque vai ter que trocar. E eu fiquei, Senhor, eu quero tanto saber qual é a sua vontade, eu não sei. Eu fiquei sofrendo por não saber o que que Jesus queria, qual a resposta que eu tinha que dar, mas não pensando na pessoa, pensando em Jesus, o que eu tinha qual a resposta que eu tinha que dar para Jesus, qual era o caminho que ele queria para mim, o que ele, para mim não, o que ele queria fazer, porque ele que vive em mim, o que ele quer fazer, se eu quer ir ou não. Eu fico assim, assim, eu quero saber se o senhor quer ir ou não. Eu não quero, Jesus, eu não quero nada, eu não quero nada, eu só quero saber se o senhor quer. Se o senhor quer, eu vou, se o senhor não quer, eu não vou. Mas eu preciso saber. Então eu fiquei assim, Senhor, eu quero muito saber.
muito, né? A mesma coisa Jesus está falando. O que que você tanto quer falar comigo? E eu quero, Jesus, saber sua vontade. Me concede, Senhor, sua vontade. E eu vou ficar totalmente feliz e satisfeita, em paz, tranquila. E vou falar o que que o Senhor quiser, o que o Senhor falar comigo, eu vou falar para o diácono. O que o Senhor falar comigo, eu vou lá e vou falar exatamente o que o Senhor falar para mim. Eu vou falar exatamente. Eu não quero nada, Senhor, não quero nada. Então, é isso que eu estava sentindo, assim, que eu estava vivendo. Eu quero te dizer que anseio ardentemente por te amar e a ti e ao teu santo querer. E se isto me concede, me farás totalmente feliz. Aí é isso, ó. Em uma palavra você agarra tudo. E aí aí foi o que falou, você tem que desapegar disso de que eu estava sofrendo, pensando assim, eu não sei o que é a vontade de Deus. Eu fiquei sofrendo e eu tenho que entender que Deus nunca vai negar a vontade dele pra gente. Se eu só quero a vontade dele, ele só quer me dar a vontade dele. Foi para isso que a gente foi criado. Então não tem que ficar aflita por não saber em algum momento assim qual é a vontade dele, que é o que a gente falou, né, na live. Foi muito importante isso que a gente conversou, que Deus fala, mas assim, a vontade humana que faz a gente querer saber tudo na hora. A vontade humana que fica ali martirizando a gente porque ela quer saber tudo na hora dela e não na hora. E Deus fala, mas não é na hora que a gente quer, é na hora que ele quer, na hora mais, sabe, na vontade dele. E a gente tem que aceitar isso, viver, ficar em paz até a resposta chegar. E não ficar sofrendo desse jeito. Até a resposta chegar, você continua em paz e fica ali naquela intenção, rezando, pedindo a luz, né? Conversando com ele. Mas assim, claro, se a gente não sabe, vai procurar igual. Eu fui correndo procurar. Sabia que ia ter a live, eu falei, vou ficar, vou falar na live. Antes da live eu conversar para saber o que o senhor quer, para vir uma luz. É só isso que eu queria, saber sua vontade, Senhor. E aí é tão bom quando ele fala, meu Deus. Aí ele fala, aí isso aqui dá uma confiança, aí assim, é o que foi falado, né? Você tem que confiar que ele vai te dar a resposta, calma, né? Tipo assim, não fique sofrendo por causa disso, tem que confiar que ele vai te dar a resposta. E aí isso aqui que ele tá falando, cria na minha alma essa confiança. A palavra dele cria, né? Aí ele fala aqui, ó, é, e eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. Nossa, gente, isso aqui, quando eu li isso aqui, meu Deus, tira com amor qualquer coisa. Ele cria na minha alma. Isso que ele está falando fica escrito na minha alma. E eu fico tranquila. Não precisa mais se preocupar. Não fica mais assim desse jeito, aflito, sofrendo, achando que eu não vou te falar o que. E que você vai fazer sua vontade, porque. E não vai acontecer o que eu quero. Tipo assim, eu fico pensando assim. Tipo assim, fica lá na minha alma. Eu quero saber o que Deus quer porque eu não quero fazer a minha vontade, então eu quero saber o que ele quer. E ele tá falando aqui. E eu quero e desejo. Quero te conformar, eu quero te falar o que eu quero. Fica tipo assim, né? Então isso aqui, meu Deus. E para fazer que te seja mais. Aí ele tá falando isso aqui que ele falou. Para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, vem conhecer as qualidades do meu querer. Você quer, né? O que eu quero? Quero, Jesus. E para ser mais doce e agradável. E para ser mais doce, mais maravilhoso ainda, vem conhecer a minha vontade. E aí a sua não vai ter vez, não vai ter voz, você não vai ter que ficar lutando com as paixões, nada, porque você vai ficar tão apaixonada com a minha vontade, com o que eu faço, com o meu jeito, que você nunca vai querer fazer sua vontade, e aí não vai ter essa luta mais, porque quando a gente vive na vontade humana, cheio de paixões, se a gente busca a vontade de Deus, por exemplo, nessa situação, um exemplo da situação, né, que eu fui chamada para, que eu tenho que responder se eu aceito ou não esse convite. Se tiver paixões ainda lutando aqui em mim, eu fico assim, mas eu quero a vontade de Deus, mas eu queria tanto falar assim, porque eu queria tanto ajudar a pessoa, porque eles estão precisando. Meu marido até falou, nossa, Michelle, tá difícil lá, porque ninguém mais quer ser coordenador, então eu tenho que ajudar e não sei o quê, e fica aquela luta. E Jesus falou que não, mas eu queria tanto que fosse sim, porque eu não quero desapontar o diácono, eu não quero desapontar a coordenadora. Eu gosto tanto dela, ela é tão gente boa, eu vou ter que falar não para ela e fica aquele lá no fundo. Isso aí às vezes fica no fundo da alma. Fica no fundo da alma. Eu não queria falar não. Aí você vai e faz e fala que fala não, mas você fica com aquela luta dentro de você. Fica aquela luta.
sabe? Ah, eu queria, eu até falo não, realmente eu não queria aceitar, mas eu tô chateada, eu tô assim, porque eu não queria ficar mal com as pessoas, ele nunca mais vai me chamar pra nada, porque já é a segunda vez que eu falo não pra ele, já é a segunda vez que eu falo não pra ele, que eu vou falar, né? Da outra vez foi ele também que veio conversar comigo pra ser Messi, junto com meu esposo, e eu falei não, que era pro meu esposo, que eu tava na catequese. Então, aí, mas não tem nada disso. Eu só tô falando assim, como que é as paixões, pra explicar como que é as paixões. Mas eu já tô tão encantada, tão envolvida com a vontade divina, tão apaixonada, tão atada, que eu sei, eu não tô sentindo nada disso que tô falando uma hipótese, assim, pra gente entender o que é a vontade humana, essas paixões. Porque ele falou que acaba essa luta, e eu tô falando, realmente acaba, eu não tô com essa luta dentro de mim, não tô. Não tô lá no fundo eu tô só querendo saber o que o senhor quer, é isso, é pra falar isso. Amém, eu vou lá falar segunda-feira. No horário que eu marquei com ele, eu vou falar exatamente o que o senhor me falou para falar. E não tem nenhuma luta aqui dentro de mim resistindo com isso, querendo outra coisa. Não tem, não tem, porque eu fico aqui, como ele falou aqui, ó, vem, observa as suas atitudes, as suas virtudes e qualidades. E eu fico observando, a gente fica todo dia observando, lendo o livro do céu todo dia, meditando todo dia o livro do céu, então eu fico sempre envolvida, vendo as virtudes e qualidades da divina vontade, a santidade da divina vontade, a bondade da divina vontade, a humildade, a beleza, a pacífica morada que produz o querer divino. Eu não só leio, eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu vivo nessa pacífica morada. Eu sei que é maravilhoso. Eu vivo isso. Então, as minhas paixões não ousam ter vida nesse momento. Elas ficam. O que, elas, é o que Jesus está falando aqui, ó. Elas, ó, tomam doce repouso. Cadê onde ele falou assim, ó? Ó, quando você faz isso, é, você fica só. Vem ver meu querer. Aí você fica vendo. E vivendo isso, né? Vivendo na divina vontade. Aí ele falou: estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de dar sempre em armas contra elas. Tipo assim, Jesus está falando, eu não quero fazer eu não quero, eu rejeito isso aqui. E fica aquela luta. Você quer a vontade de Deus, mas tem outra coisa lá dentro de você, uma força te puxando para poder. Ah, eu não queria falar, não, eu não queria, não sei o quê. E você chora e sofre. E não, não tem nada disso. Não tem. Meu Deus, não tem realmente. Não terás necessidade de combater com tuas paixões, de estar sempre armada contra elas, porque as paixões, elas parecem quando morre, aí revive novamente. Aí ele falou: se não, se você viver na minha vontade, ser apaixonada por ela e provar ela, suas paixões, sem combater, sem estrondo, docemente morrem. Realmente, gente, é isso mesmo. Docemente morrem. Não tem luta. Docemente eu falo, docemente, sem nenhuma luta interior, nada. Eu falo, sim, Senhor, é isso, eu vou lá e falo. E tô super feliz, tranquila, em paz, pacífica. E também não fico desesperada, eu quero ir lá então falar logo. Não, vai ser no dia que é marcado. Esqueço isso. Ah, mas você fica só falando disso. Eu falo que a gente fica remoendo a luz, né? A gente fica remoendo a situação para ver a luz e usar os exemplos da vida no que Jesus está falando no livro do céu. Porque se a gente não faz o link com a nossa vida, a gente não entende o livro do céu. O livro do céu está falando de vida. É vida na divina vontade, é coisa prática, é coisa na prática que acontece. Então, eu estou falando isso para mostrar, estou tocando essa verdade, linkando a vida na prática com essa luz que ele está falando. Para mostrar, olha, realmente isso acontece, realmente, olha o que está acontecendo aqui na minha alma. Estou colocando uma lupa ali dentro de mim para mostrar que realmente isso que Jesus está falando aqui acontece. É real, é realidade. Sem estrondo, docemente morrem, porque diante da minha vontade as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. E agora, se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que a vontade humana reina ainda. E aí você fica na vontade de vida e na vontade humana. Fica saindo, né? Ai, muito lindo, meu Deus. Fortalece demais a nossa alma, essas palavras. Meu Deus, o que Jesus cria na nossa alma quando ele tá falando? Porque ontem eu tava assim,
ainda dentro da minha alma essa desconfiança, né, de que Deus, tipo assim, eu quero, Senhor, a sua vontade. Qual é a sua vontade? Eu não sei qual é. Eu fiquei assim, sem saber o que responder. E aí ele falou na live, tem que sair dessa desconfiança de que eu não vou te dar a resposta, tipo assim, entenderam? Tem essa, que a vontade, isso é a vontade humana querendo é o movimento da vontade humana que quer que a gente quer saber tudo na hora, que é a herança lá do pecado original, que Adão e Eva quiseram saber na hora que não era para saber. Tem a hora de Deus. Então assim, nossa, muito incrível. Depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu encontrei-me em mim mesma, com um desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Amém. Amém. Jesus cria na gente esse desejo ardente de estar na vontade dele. É ele, a vontade dele, é o amor dele. É ele que faz isso. Muito lindo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços. Enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, no mesmo menino saiu um segundo e depois de breves instantes um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendi ao olhar para isto e disse: ó, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagem todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, foi a marca da distinção. De modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três, e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto, de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama. Que a segunda pessoa redimiu o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso dizia, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana. E só por ele tinha confiança de permanecer diante dele, senão quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade para ser admitida à sua conversação e obter reescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas compreendia. Mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada às trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo, me torna incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo. Mas sou obrigada a viver atada, encarcerada nesse mísero corpo. Ah, se eu tenho compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira, rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Então, né? É aquele fala, né, sobre o mistério, né, da Santíssima Trindade, né? Porque é como ele mesmo está explicando, né? É como que de um mesmo se formam três, mas são tipo, né, é o mesmo Deus em três pessoas, né? E ao mesmo tempo eles são distintos entre si, né? Do mesmo modo que são um e são três, né? E cada uma tem uma característica, né? Então é muito bonito, né, a explicação aqui sobre essa natureza, né? E justamente por Deus ser simples, ele é assim, né?
Então, o amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Aí fala que a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes, na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que ele contém. Tá muito grande o que está dizendo, né? E só para dar um realce mais sublime, a nossa onipotência põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza derretendo-se em amor, como é simples sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três e voltada a derreter, forma um só. Tá? É muito incrível, né? A Santíssima Trindade, né? Como a gente já havia estudado assim sobre como que vem, né? O filho gerado do pai, como que nasce, né? Do pensar, é o próprio quando Deus, né? Olha para si mesmo, né? Se compreende, né? E ali e se ama, né? Então o mistério da Santíssima Trindade está nessa realidade de Deus conhecendo a si próprio, né? Dele ali e amando, né? E amando o que ele é, né? E ali a gente entende a Trindade assim, né? E de um só se formam três, né? E assim, o que vem na minha cabeça é que Deus, aí você vê que ele não tem igual a gente, assim, a gente é aprisionado na matéria, né? A gente, para gerar uma coisa, depende de uma matéria para criar outra. Você não pensa e as coisas acontecem, né? Deus é simples. Deus pensa e as coisas se realizam. Não é igual a gente. Pra gente entender como que é Deus, né? Ele pensou na hora que ele viu, né? E entendeu, se compreendeu naquele mesmo instante o filho. E do mistério do amor ali, de se amar o espírito, né? Desse relacionamento ali, né? Então, assim, Deus, ele pensa e realiza. Deus fala e realiza. Você vê que sai tudo do espírito, né? E as coisas se materializam, mas sai tudo do pensamento dele, né? Nós não podemos pensar uma coisa e isso materializar, né? A gente só pode trabalhar com a própria matéria, né? A gente não pode fazer isso, né? É muito incrível, né? Ah, por isso que fala que ele é simples, né? Simplíssimo. E do mesmo modo ele pode produzir. Eles são um só, porque é Deus, né? Mas ao mesmo tempo eles têm essa distinção, né? O filho se materializou, porque Deus é espírito. E o filho se materializou. E por se materializar, que é assumir a natureza humana, se encarnar no homem, né? Vir como um homem e assumir o homem que ele criou ali, né? A natureza humana, como Deus pensou na hora que criou o homem. A gente tem essa aproximação com Jesus, né? A gente consegue, por Jesus, aproximar, né? Igual a Luísa mesmo se sentiu mais corajosa quando viu Jesus, né? Porque ela viu que é como ela, né? Então é muito interessante. Deus fez isso para nos aproximar dele, né? Então tá muito incrível isso. Muito incrível. É o que eu tenho para dizer disso, né? Continuando, né? Diante da santidade, da divina vontade. A outra coisa, né? Essa puríssima, eu entendo que é se penetrar em todas as coisas, né? Tem um ponto em que não esteja, né? E, enfim. E é aquilo que a gente fala assim, né? Da luz, né? Que aonde ela vai, mas ela nunca se mancha, né? Em todo lugar a gente encontra a luz, a ação de Deus e tem o para quê ali, né? Então não tem um ponto onde nós não encontramos, justamente porque a matéria, ela é tão limitada, né? Ela só pode estar em um lugar, né? E Deus não tem isso. Deus é puro, simples, comunicativo, porque nós dependemos de matéria para concretizar tudo isso, né? Deus não, né? E comunicativo, né? Porque é uma coisa assim mesmo Ele fala, o Espírito Santo age nas mentes, ele não precisa se materializar para isso, né? Ele vai lá nas mentes, né? Ele consegue ir em todo lugar e se comunica de diversas formas. Deus se comunica e nós, para se comunicar, né? A gente precisa da matéria também, né? Nós não fazemos uma comunicação tipo por telepatia com ninguém, né? Espiritual, né? Por mais que essa realidade existe, né, também do orvalho benéfico, mas é tudo Deus que realiza justamente por ele ser assim, corporíssimo, simplíssimo e comunicativo, ele pode ir em qualquer lugar. Nós não, nós temos limitações, né? Então, assim, é muito interessante se a gente for ver assim a natureza de Deus. Então, ele não tem essa restrição, né, que nós temos, essa limitação que nós temos, né? Então, ele pode fazer muitos outros Jesuses, né, imagem e semelhança dele, então, assim, ele pode fazer coisas variadas, né?
tudo vem dele, mas é variado, né? De diversas belezas, de cada uma com a sua qualidade. E também isso é muito incrível também. Então, é o que eu percebi, assim, né? Que eu poderia acrescentar, falar. Aí aqui, ó, diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Isso tem a ver com a live, né? Que a gente conversou sobre isso, né? Que, que é justamente isso mesmo, né? Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã ouvi e disse-me: Amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? Eu ai, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isto me concede, me farás totalmente feliz. Perfeito, né? Aí Jesus fala: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela suas diversas virtudes e qualidades. Detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nessas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer. E por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele ao segredo, né? E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com outras paixões, porque a gente não vai estar prestando atenção na gente. Porque a gente vai estar prestando atenção na divina vontade, no que Deus está falando, concentrada. Ora, né, é um entendimento novo. Ah, Jesus está falando da santidade dele. Ah, ele está falando da humanidade dele. Ele está falando algo do tema que a gente está meditando. O vídeo, o retiro. Ou seja, né, nas diversas qualidades. Então, quando a gente fica meditando, refletindo, conversando com Deus, pensando no querer dele, nas coisas dele, nos desejos dele, nas intenções dele, entendeu? Então, a gente está tão ocupada. Quanto mais a gente está ocupado com o divino, menos as coisas da terra a gente sente. Elas vão estar lá, o marido vai vir brigar. Hoje meu marido brigou comigo, pra valer, pode vir financeiro, né? Mas assim, essas coisas eu não vou ficar entrando muito ao caso, porque Jesus já pediu para morrer, né? Eu entendo que ele não quer que eu fique muito dando ibope para isso, né? Mas só para dizer que hoje foi outro desafio, né? Porque para mim morrer para mim mesmo, eu sei que Jesus já falou que permitiria muitas situações para mim morrer para mim mesmo, porque eu tenho que desapegar. Porque eu entendo assim, tem uma ordem, não tem nada a ver você virar pro seu marido e falar, olha isso. Porque assim, uma coisa é quando você vai falar corrigindo por amor a Deus, porque você vê que algo é desordem e ofende a Deus. Então ofende a Deus que o marido ele fique reclamando com questão financeira, né? E que às vezes jogue na cara isso da esposa, né? Situações assim que a gente já conversou muito sobre isso aqui, né? Então, quando você vai corrigir alguém em Deus, aí, se você está só olhando por querer divino preocupado com Deus, é uma coisa. A paixão é eu ficar me doendo pelo que ele pensa de mim. Que é aí que eu entendi que é uma situação que Jesus permitiu para ver, para mim morrer. Para mim não me preocupar com a parte em que meu marido falou de mim. Ele falou que eu não importo com ele, que, tipo assim, que é ele, né? As situações que foi jogando na minha cara, assim, né? Teve uma discussão muito chata, né? E aí, o problema é eu ficar preocupada, é a estima própria que a gente falou ontem, né? Com o que a pessoa, a preocupação com a opinião humana do outro sobre você, a preocupação com o que o marido, não, você ouve, se corrige, beleza, tudo bem, vou prestar mais atenção, ver o que dá para fazer, combina o que tem para fazer, você quer, então, tá bom, vou fazer minha parte aqui, sem discussão, sem ficar, entendeu? E é claro, como a gente é falante obrante, a gente corrige aquilo que tem que corrigir, normal, mas sem pensar em si, só pensando na glória de Deus, só pensando também na alma do seu marido, nada em direção a você, entendeu? Que aí que é o perigo, né? É o discernimento que eu tive na situação que eu vivi hoje, muito chata, muito difícil, né? Uma outra humilhação daquelas, né? Mas eu sei que tem propósito nisso, que Deus está permitindo isso, né? É porque ele tá, igual ele falou, eu tenho que te encurralar mesmo para você morrer. Eu entendo, foi o que eu refleti com tudo que aconteceu hoje. Mas enfim, eu penso assim, o que Jesus está falando aqui. Se você só se preocupa com Deus, com a intenção dele, com o que ele quer, problemas vai vir, situações assim, mas parece assim que você não vai fazer parada nisso. Você não vai ficar presa nisso. Você vai resolver aquilo que a pessoa está cobrando ali e acabou.
Você não vai ficar ali prestando atenção nas suas paixões. Você não vai ficar ali presa, né? No que o outro falou com você, se doendo, né? Pela situação em si. É assim que eu entendo. Você não vai ficar ali sentindo as suas paixões vivas, né? E falando, eu tô de novo em guerra com a vontade humana. Porque ontem a gente falou sobre isso, mas não é porque todo dia a gente vai ficar tanto prestando atenção nessa guerra, né? E ficar todo dia, deixa eu ver se aonde está minha vontade humana para eu já calar ela. E prestando atenção nisso, não. O que eu entendi que Jesus está falando aqui é que a pessoa que está ocupada com a vontade de Deus, que você não vai nem prestar atenção se você teve alguma paixão ou não. Você não vai nem perceber, às vezes. Você não vai perceber oposições até. Muito difícil, muito. Só situação que vier, uma coisa ou outra. Mas, sinceramente, você nem vai ficar precisando combater, porque se você sente muita guerra, é porque você presta muita atenção ainda. Quanto menos você presta atenção nisso, mais indiferente você fica. Tanto que você já nem se vê mais, se reconhece mais, né? Você sabe que todo dia tá ali a vontade humana. Se você cutucar, você vai achar, mas você não quer cutucar, você não tá interessado nela e ela não se atreve. Você não fica insistindo também com aquelas situações que Jesus já falou, morre para isso. Você já tem a luz ali, já sabe o que tem que fazer. Então não tem por que você ficar toda hora lembrando daquilo, arrumando confusão com aquilo, né? Cutucando de novo aquela situação, se você já tem uma luz do que Jesus quer e fica em paz, né? Fica em paz. Então você não tem tempo para isso. Se você tem tempo para ficar sofrendo muito, amargo, combatendo, eu entendo que é porque é pouca dedicação ao divino. Porque quanto mais estamos dedicados a Deus, ocupados com Deus, preocupados com a vontade de Deus, a gente não tem muito tempo para isso, entendeu? É a sua atenção, é o seu interesse. Se você tem muito que falar sobre isso, é porque você dá muita audiência para isso. Você dá muita audiência. Se você está tão ocupado com as coisas de Deus, com as luzes, sempre trazendo uma luz, sempre aprendendo mais, sempre comentando algo que leu, que gostou, que achou interessante, algo que te tocou, sei lá, conversando com Jesus sobre uma coisa, prestando atenção no que ele tem para dizer daquilo, você não tem muita. Até numa situação assim, você tem um problema. Mas você está preocupado com o que Jesus está falando ali? É isso que Jesus. Senhor, entendi, é isso. Olha, Senhor, interessante, né? Para te reparar. Você está tão ocupado com o divino que você nem percebeu, entendeu? Você não percebeu se você se aborreceu ou não, se você gostou. Você não tem tempo para ficar remoendo humanamente aquilo ali, né? De tanto que você olha só luz, só espiritualiza tudo, né? Em Deus, assim. É isso que eu entendi. É uma mudança de foco que tem que acontecer. Não é que você não vai mais perceber no sentido de que você, acabou, não tem paixão mais. É que você não dá a atenção. É uma mudança de foco. Entendeu? Porque você já tem uma luz ali. Entendeu? Você já sabe o que Deus quer. Você não vai mais encucar com uma coisa. Se Jesus falou para mim assim, Ruth, morre. Você tem que morrer para si mesma. Até quando você vai ficar preocupada com o que os outros pensam, vai ficar preocupado com o que as pessoas falam para você. Então, se eu voltar lá na médica, por exemplo, que é o exemplo da médica, se eu voltar lá na médica e ela continuar, você é isso, você é aquilo, a menina tá assim por causa disso, tá? Você já tem a luz. Para que eu vou brigar de novo com Jesus? Falar, Jesus, eu tô chateada de novo. Ela falou de novo, Jesus, eu já tenho a luz. Tipo assim, eu tô tão ocupada com as coisas de Deus. Se eu tô tão ocupada, se eu tô tão interessada na divina vontade, se eu amo tanto a divina vontade, entendeu? Porque aqui a Luísa tá amando muito a divina vontade, ela tá dizendo. Ela fez uma oração belíssima, né? No outro trecho, é no outro. É no outro, né? Que ela fez um pedido aqui para Jesus, eu perdi aqui, né? Então, assim, se você tá tão ocupada com as coisas de Deus, se você tá tão interessada no que Jesus... Sinceramente, as pessoas vai chegar um ponto que as pessoas falam, porque o nada é assim. Não dói nada em você, não tem que doer nada em você. O que a médica me fala lá, não tem que doer nada em mim, sinceramente. O que o marido fala, não tem que doer nada. Se eu for falar alguma coisa para ele, é dentro do que... Porque você pode sentir uma dor em direção à ordem, né? Em direção, olha, isso não está correto. Essa atitude, você chama a pessoa para conversar e resolver, né? Você é falante e obrante. Tudo bem, palavra criativa ali. Mas não é em você, não é aquilo... Você não fica assim, meu marido falou que eu sou isso, que eu sou aquilo e... É isso que eu entendi, que eu morri, que Jesus está tanto pegando no meu pé. É que eu fico muito ocupada com isso. E essa escapada que ele está falando aqui, né? Que é o problema, né? E aí que é o problema, que dá tristeza quando ele fala aqui, né?
Desculpa, eu perdi o trecho, ó. É por isso que eu não tô achando que ela falou, porque eu tava olhando pro trecho errado. A oração da Luísa: eu anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isso me conceder, me farás totalmente feliz. Então essa tem que ser a ânsia, né? E aí ele vai falar: quanto mais você perseverar nisso, com essa atenção para mim, fazer companhia para mim, estar comigo, menos você vai perceber suas paixões. Quer dizer, a vontade humana vai falar, mas ela não vai ficar. Sabe quando a pessoa fala e a outra não dá ideia? Ela fica sem graça. Você devia de olhar pro lado dele e ver o que ela tá falando. Acontece a situação, a vontade humana começa blá, 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 blá. Olha o que seu marido tá falando. Olha o que a médica tá falando. Blá, 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 blá. Aí você fica, mas deixa eu ver o que Jesus tá falando, o que Jesus tá fazendo, o que Jesus tá ensinando. Acabou. Você muda de foco. Mudar de foco. Mudar de direção. Né? Você não dá atenção. É isso que tá dizendo. Por isso ficarás tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele, e isso te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater tuas paixões. Não vai sentir mais essa guerra, né? E de estar sempre em armas, né? Que armas eu entendo que assim, medo toda hora, você vigiando. Ai, a vontade humana tá vindo. Ai, será que agora a vontade humana vai falar alguma coisa? Deixa eu prestar atenção no que a vontade humana tá falando para mandar ela embora. Não é isso que foi falado ontem, de dar pena a pena. Não é isso. Ai, gente, agora com essa formação, agora vai dar para prestar atenção na vontade humana e ficar toda mandando ela embora? Não. Isso é dar audiência para ela. Isso é dar atenção para ela. Isso é confiar no próprio esforço humano. Não. Automaticamente, se você está olhando para Deus, você não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se você está olhando para Deus, ela pode dar cambalhotas na sua frente, mas você está ocupado. Você está interessado em outra pessoa e não em você. É isso que eu entendi, né? Entendeu? Sem combater, senão que sem combater, sem briga, sem estrondo, sem sofrer, chorar, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem, a pessoa fica sem graça, a vontade humana perde a vez, a voz, porque você não deu atenção. E perde por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos, é porque ela prestou atenção. É sinal de que não faz morada contínua, ou seja, ela olha para si toda hora. É o que Jesus falou comigo, morre. Que faz suas saídas, suas escapadinhas a seu próprio querer e está obrigado a sentir a peste, né? Você foi lá conversar com ela, você vai, né, chorar. Enquanto que você estiver fixa em minha vontade, fixa, estará livre. E isso que Deus quer, porque na divina vontade é liberdade. E sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Tá vendo qual que é a nossa ocupação? Tem? Perfeito, né? Complementa bem a live.